Ismael, o filho esquecido de Abraão. A promessa no deserto. Já imaginou ser expulso de casa com seu filho pequeno, levando apenas um odre de água e pão para enfrentar o deserto implacável? O sol escaldante sobre sua cabeça, a água acabando gota a gota, seu filho desfalecendo de sede diante de seus olhos impotentes. É assim que começa uma das histórias mais angustiantes e, ao mesmo tempo, esperançosas da Bíblia. A história de Ismael, o primogênito de Abraão, nos desafia a contemplar os caminhos misteriosos pelos quais Deus conduz a humanidade. Bem-vindos a mais uma jornada pelas páginas sagradas das Escrituras. Sou Rafael Oliveira, e hoje mergulharemos na fascinante narrativa de Ismael, um personagem frequentemente relegado às sombras da história bíblica, mas cuja trajetória revela verdades profundas sobre fé, promessa e redenção. Os planos de Deus e a impaciência humana. Para compreendermos a história de Ismael, precisamos voltar ao tempo em que Abraão, então chamado Abrão, ainda não tinha filhos. Como lemos em Gênesis capítulo 15, Deus havia aparecido a Abrão em uma visão, prometendo-lhe não apenas um herdeiro, mas descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Uma promessa assombrosa para um homem de idade avançada, cuja esposa Sara, então Sarai, era estéril. Imagina o conflito interior enfrentado por este casal. Noite após noite, Abraão contemplava o céu estrelado, lembrando-se da promessa divina. Cada estrela brilhante parecia zombar de sua situação. Cada ano que passava tornava a promessa divina aparentemente mais impossível. A tensão no lar de Abraão crescia junto com a idade do casal. Os servos cochichavam pelos cantos da tenda. As outras famílias olhavam com pena. Onde estava o filho prometido? Foi neste contexto de espera angustiante que Sara, após 10 anos habitando na terra de Canaã, propôs uma solução que nos parece estranha hoje, mas que era uma prática comum naquela cultura antiga. Como relata Gênesis 16, versículo 3, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. A decisão de Sara revela tanto seu desespero quanto sua falta de confiança no tempo de Deus. O aroma de incenso preenchia a tenda quando Sara chamou Agar à sua presença. Com voz trêmula, mas resoluta, a matriarca pronunciou as palavras que mudariam para sempre o curso daquela família: já que o Senhor me impediu de ter filhos, una-se ao meu marido. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Os olhos de Agar se arregalaram. Como serva egípcia, não tinha escolha senão obedecer. O que se passava em seu coração naquele momento? Medo. Orgulho. Ambição. As Escrituras silenciam sobre seus sentimentos iniciais, mas logo revelariam as tempestades emocionais que esta decisão desencadearia. O nascimento que dividiu uma família. Quando Agar percebeu que estava grávida, algo mudou em seu comportamento. Gênesis 16, versículos 4 e 5, nos conta que, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O ar dentro da tenda de Abraão tornou-se pesado como o vento quente do deserto. Onde antes havia ordem, agora reinava a tensão. Os servos evitavam cruzar o caminho de Sara, cujos olhos faiscavam de ressentimento cada vez que seu olhar encontrava o ventre crescente de Agar. Pequenos gestos tornaram-se grandes ofensas. Palavras aparentemente inocentes eram interpretadas como insultos. Imaginem o conflito interno de Abraão. Ali estava ele, aos 86 anos, prestes a se tornar pai pela primeira vez. Deveria estar radiante de alegria, mas encontrava-se dividido entre a mulher que amava por décadas e a mãe de seu futuro filho. Quando Sara exigiu que ele fizesse algo a respeito da insolência de Agar, Abraão recuou da responsabilidade: eis que tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Esta resposta de Abraão revela uma falha em sua liderança familiar. Em vez de mediar o conflito, ele delegou o poder a Sara, que tratou Agar com tal dureza que a serva fugiu para o deserto. Uma mulher grávida, sozinha, exposta aos perigos do deserto. Que desespero deve ter sentido Agar? Que medo pelo futuro de seu filho ainda não nascido. Foi ali, junto a uma fonte de água no caminho de Sur, que ocorreu um encontro extraordinário. O anjo do Senhor apareceu a Agar, sendo esta a primeira aparição angelical registrada na Bíblia a uma mulher. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Perguntou o mensageiro divino. Palavras simples, mas carregadas de significado. Deus a conhecia pelo nome. Deus sabia de sua situação. Naquele encontro sagrado, Agar recebeu uma promessa e uma ordem. A promessa: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa. A ordem: retorna para tua senhora e submete-te às suas mãos. E ali também foi revelado o nome da criança que ela carregava, Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Há uma beleza profunda neste nome.
Mesmo não sendo o filho da promessa original feita a Abraão, Ismael carregaria em seu próprio nome um testemunho da atenção divina aos marginalizados e sofredores. Deus ouve. Que conforto devem ter trazido estas palavras ao coração ferido de Agar. Anos de tensão e o nascimento do herdeiro prometido. Durante 13 anos, Ismael cresceu como o único filho de Abraão. Podemos imaginar como o patriarca deve ter derramado seu amor sobre o menino, ensinando-lhe sobre o Deus que havia chamado sua família para uma jornada de fé. Quando Abraão tinha 99 anos e Ismael 13, Deus estabeleceu seu pacto com Abraão, ordenando a circuncisão de todos os homens da casa como sinal visível deste pacto. Como lemos em Gênesis 17, Ismael foi circuncidado junto com seu pai, um símbolo exterior de pertencimento ao povo escolhido por Deus. Foi nesta mesma ocasião que Deus anunciou algo surpreendente: Sara, aos 90 anos, daria à luz um filho, que deveria ser chamado Isaque. Este, e não Ismael, seria o herdeiro da promessa divina. A reação de Abraão é reveladora. Fosse Ismael vivo diante de ti, exclamou ele a Deus, como registrado em Gênesis 17, versículo 18. Esta exclamação revela o amor de Abraão por seu primogênito. Ele estava satisfeito com Ismael como seu herdeiro. Porque seria necessário outro filho. Mas os planos de Deus muitas vezes desafiam nossa compreensão limitada. A resposta divina foi clara: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu pacto. Contudo, Deus não esqueceu Ismael. Quanto a Ismael, também te ouvi, eis que o tenho abençoado. E o farei uma grande nação. O nascimento de Isaque marcou uma nova era de tensão na tenda de Abraão. Imaginem a cena: Sara, a anciã que por décadas sofreu com a esterilidade, agora ninando seu próprio filho. Seus olhos, antes nublados por inveja e amargura, agora brilhavam com uma alegria serena. Mas a felicidade de Sara logo se viu ameaçada por um incidente durante a festa de desmame de Isaque. A expulsão e a provisão no deserto. Gênesis 21, versículo 9, relata que Sara viu o filho de Agar zombando. O que exatamente ocorreu neste episódio? Estaria Ismael, então um adolescente de aproximadamente 16 anos, simplesmente brincando com seu meio-irmão? Ou haveria malícia em suas ações? O texto hebraico original usa a palavra metsaek, que pode significar tanto rir quanto zombar. Independentemente da intenção de Ismael, a reação de Sara foi categórica: expulse esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Esta exigência perturbou profundamente Abraão. Como poderia ele expulsar seu primogênito? Como pai amoroso, a perspectiva de mandar Ismael embora era como arrancar um pedaço de seu próprio coração. As rugas em sua testa se aprofundaram enquanto lutava com esta decisão impossível. Foi então que Deus interveio: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E então veio uma promessa reconfortante: mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é da tua descendência. Nas primeiras luzes da aurora, Abraão preparou provisões para a jornada. Um odre de água e pão, suprimentos escassos para enfrentar o deserto de Berseba. O momento da despedida deve ter sido dilacerante. Abraão colocou o odre no ombro de Agar, entregou-lhe o pão, abraçou Ismael pela última vez e os enviou embora. Podemos imaginar o ancião observando as duas figuras diminuindo na distância, talvez uma lágrima escorrendo por sua face enrugada, enquanto seu primogênito se afastava para sempre de sua tenda. No deserto, a água logo acabou. O sol inclemente castigava mãe e filho. Desesperada, Agar colocou Ismael sob a sombra de um arbusto e afastou-se, a distância de um tiro de arco, pois não suportava ver o filho morrer de sede. Ali, erguendo a voz, chorou amargamente. Neste momento de absoluto desespero, quando toda a esperança humana havia se esgotado, Deus manifestou-se novamente. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz lá onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E então ocorreu algo extraordinário: abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água. O poço estava lá o tempo todo, mas em seu desespero, Agar não o havia visto. Esta passagem nos lembra que, às vezes, a solução para nossas crises está mais próxima do que imaginamos, apenas esperando que nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergá-la. O legado de Ismael. A narrativa bíblica nos diz que Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Ismael estabeleceu-se no deserto de Parã, e sua mãe escolheu para ele uma esposa do Egito, sua terra natal. Gênesis 25 nos informa que Ismael teve 12 filhos, que se tornaram príncipes de suas tribos: Nebaiote, Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Estur, Nafis e Quedmá. É notável que Ismael, assim como Jacó posteriormente,
tenha tido exatamente 12 filhos que se tornaram líderes tribais, um paralelo que dificilmente pode ser coincidência na narrativa bíblica. Os nomes destas tribos ismaelitas aparecem em diversos outros textos bíblicos e históricos, confirmando sua relevância nas rotas comerciais e conflitos da região. Os descendentes de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, que fica em frente do Egito na direção da Assíria, essencialmente a região norte da Península Arábica. Isaías 60, versículo 7, menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como pastores de ovelhas. Desde o princípio, os ismaelitas foram caracterizados como um povo guerreiro, vivendo em hostilidade com seus vizinhos, cumprindo assim a predição divina de que Ismael seria homem semelhante a um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. A Bíblia não registra conflitos entre Ismael e Isaque na idade adulta. De fato, Gênesis 25, versículo 9, relata que ambos sepultaram juntos seu pai Abraão na caverna de Macpela, um momento de reconciliação familiar que sugere que, apesar das tensões do passado, algum vínculo persistiu entre os meio-irmãos. O simbolismo espiritual. A história de Ismael vai muito além de uma simples biografia individual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, utiliza a narrativa de Sara e Agar para ilustrar uma profunda verdade espiritual relacionada à nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Agar simboliza a antiga aliança, baseada nos esforços humanos e na lei, enquanto Sara representa a nova aliança, fundamentada na graça divina através da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara, nascemos livres, do Espírito. Gálatas 4, versículos 29 a 31, nos diz, mas, como então, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Este simbolismo não diminui Ismael como pessoa, mas ilustra uma verdade espiritual maior, que nossa salvação não vem por obras da carne, mas pela promessa graciosa de Deus, recebida pela fé. Ecos na história, Ismael e o mundo árabe. Muitos estudiosos e tradições identificam os descendentes de Ismael como ancestrais de parte dos povos árabes. A tradição islâmica, em particular, traça sua linhagem até Abraão através de Ismael. De acordo com esta tradição, foi Ismael quem Abraão quase sacrificou, e não Isaque, como afirma a narrativa bíblica, e foi Ismael quem ajudou Abraão a construir a Caaba em Meca. O historiador Miguel Ferreira, especialista em culturas do Oriente Médio, explica, embora não possamos afirmar categoricamente que todos os árabes sejam descendentes diretos de Ismael, há fortes evidências históricas e linguísticas que sugerem que pelo menos os árabes do norte possuem laços ancestrais com as tribos ismaelitas mencionadas na Bíblia. Os textos antigos claramente estabelecem esta conexão. A Península Arábica foi habitada não apenas pelos descendentes de Ismael, mas também pelos filhos de Abraão com Quetura, mencionados em 1 Crônicas capítulo 1, versículos 32 e 33, e alguns descendentes de Esaú, em particular os Amalequitas, de acordo com Gênesis 36, versículo 12. Reflexões para nossa jornada espiritual. A história de Ismael nos convida a várias reflexões profundas. Primeiro, vemos como Deus ouve o clamor dos marginalizados. O próprio nome, Ismael, Deus ouve, nos lembra que o Senhor está atento àqueles que sofrem, mesmo quando são esquecidos pela sociedade. Segundo, aprendemos sobre as consequências de tentar realizar os planos de Deus através de métodos puramente humanos. A decisão de Abraão e Sara de ter um filho através de Agar, embora compreensível em seu contexto cultural, desviou-se do plano divino e resultou em sofrimento para todos os envolvidos. Terceiro, somos lembrados da soberania divina sobre a história humana. Mesmo quando Ismael foi expulso do lar de Abraão, Deus continuou a cumprir seu propósito para ele, transformando-o em pai de uma grande nação. Permita-me propor 3 perguntas provocativas para sua reflexão pessoal. Em quais áreas de sua vida você, como Sara, está tentando apressar os planos de Deus através de soluções puramente humanas? Como Ismael, você já se sentiu rejeitado ou marginalizado? Como a promessa de que Deus ouve pode trazer conforto em tempos de crise? De que maneira a história de Ismael e Isaque nos ajuda a compreender a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, como menciona Paulo em Gálatas? Conclusão: a graça que transcende fronteiras. Ao encerrarmos esta jornada pela história de Ismael, lembramos que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é também o Deus de Agar e Ismael. Sua graça se estende além das fronteiras do povo da aliança, alcançando todas as nações, incluindo os descendentes de Ismael. O próprio Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou este princípio ao elogiar a fé de não-israelitas como o centurião romano e a mulher cirofenícia. E antes de ascender aos céus, comissionou seus discípulos a levarem o Evangelho a Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, uma missão que certamente incluía os descendentes de Ismael. Queridos amigos,
Espero que esta reflexão sobre Ismael tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e fortalecido sua fé. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, convido você a deixar um comentário compartilhando suas próprias percepções sobre esta história tão significativa. Não se esqueça de se inscrever no canal Historias da Bíblia para continuar explorando conosco as profundezas da sabedoria bíblica. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Na próxima semana, mergulharemos na intrigante história da queda de Lúcifer e sua transformação em Satanás, uma narrativa que nos ajudará a compreender melhor a origem do mal e as consequências da rebelião espiritual. Muito obrigado por sua atenção. Que a graça de Deus, que alcançou Ismael no deserto, também o alcance onde quer que você esteja. Até nosso próximo encontro.